por ali, eles já iam entrando no templo, quando eles pediram a esmola para eles, né? E eles olharam para ele, fitando os olhos nele, e pediu que ele também olhasse para ele. Nós vimos que só eles, né, fizeram desta maneira, porque as pessoas passavam por ele, mas não olharam. Mas Pedro e João, eles pararam e olharam para eles com um olhar de ajuda, com um olhar diferente, né? Porque eles queriam ajudar ele. A primeira coisa que João e Pedro fizeram foi falar para eles: olha para nós. E ele olhou, e o paralítico, ele via todas as pessoas que passavam ali, todas as horas, mas as pessoas que passavam nem se preocupavam com ele, era como se ele nem existisse, né? Passava para lá, para cá, mas era como se ele não existisse, porque eles estavam ali para entrar no templo, né? Na porta chamada Porta Formosa, e eles, era como se verdadeiramente aquele paralítico ali não existisse para eles. É como nos dias de hoje, nós mesmos, quantas vezes nós passamos pelas ruas e vemos pessoas sentadas com criança ali pedindo, e quantas vezes nós mesmos passamos e não damos nada, e nem sequer fazemos uma oração, e nem perguntamos se aquela pessoa precisa de algo, né? Com esse posto foi dessa maneira. Ele estava ali todos os dias sendo carregado pelas pessoas que largavam ele ali sem fazer nada, e ninguém se preocupava com ele. Era como se ele fosse invisível diante de todas as pessoas, porque as pessoas estavam preocupadas consigo mesmo de chegar, entrar, buscar, mas não, porque não tiveram a coragem de pegar ele e levar dentro do templo, né, para orar. A gente fica pensando dessa maneira: por que não pegaram ele e não levaram para orar, né? Se de repente alguém chegasse ali, ficasse prostrado, a nossa atitude era de convidá-lo para entrar, para receber uma oração. Mas não, ele estava ali como se abandonado, né, pelas pessoas. Porém, Pedro e João, fitando os olhos para aquele homem, pediram que continuasse, né, olhando para ele. O paralítico, ele já tinha recebido a esmola de muitas pessoas, mas ninguém nunca, como eu já falei, olhava para ele. Às vezes, irmãos, a necessidade de uma pessoa não é uma necessidade de receber algo de material, mas ele está precisando ali de um abraço de uma pessoa, ele está precisando de um beijo, está precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra que venha levantar esta pessoa. Não somente material, sim, temos que dar o material, mas também temos que, né, estar ali falando do amor de Deus dessas pessoas, porque às vezes eles só querem um abraço, só querem uma palavra para poder se levantar, né? Então, assim nós temos que fazer. O que está faltando nos dias de hoje? Está faltando esse amor nas pessoas, é falta de amor, esta necessidade que as pessoas sentem de ser amada, de as pessoas chegarem e falar, e o ser humano já perdeu o amor, perdeu a essência do amor, como a palavra de Deus diz, que por causa do pecado, da iniquidade do mundo, o amor de muitos tem se esfriado, e as pessoas já não têm mais aquele amor pelas pessoas, passam como se elas não existissem, passam desapercebidos, não olhando para aquela pessoa com aquele olhar de misericórdia que o Senhor tem por nós. Já pensou se o Senhor não tivesse misericórdia por nós? Quantas vezes a palavra do Senhor foi falada para nós? Não, eu não estou bem, eu não preciso, eu não quero. O Senhor falou com você, mas tinha que falar comigo. Eu mesma falei muitas vezes isso, não se deixando ser tocada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E ali, as palavras de Pedro e de João foram palavras de cura para aquele homem. Olharam para ele diferente. As pessoas olharam para ele com um olhar de cura, né, para o paralítico. Existem pessoas precisando assim dessa palavra, de um olhar diferente, como Pedro e João olharam para aquele paralítico. Um olhar diferente, um olhar que queira ajudar, um olhar, né, que venha transformar essa pessoa, ensinar essa pessoa os princípios do Senhor. Não
deixá-la jogada, porque eu já tenho Jesus, eu não me preocupo que as pessoas não tenham, não queiram. Não, mas na nossa oportunidade, nós temos que pregar de Jesus, né? As pessoas davam esmola para ele e nem falavam nada para ele. Muitos, quem sabe, pegavam, quando davam, jogavam a esmola para lá, né, de qualquer maneira. Mas eles não, Pedro não, ele olhou para ele e dando para ele uma palavra de ânimo, ajudando a pessoa, a ele, né, esse paralítico, a se levantar. É maravilhoso quando a gente tem essa atitude, igreja, essa atitude que o ser humano, que o cristão tem que ter. Porque dizer que é cristão, às vezes, dentro da casa de Deus, é muito fácil falar da palavra de Deus, né, aqui. É muito fácil louvar, é muito fácil dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, mas quando você tem a oportunidade de falar isso para uma pessoa, você não faz, você não fala. Você não tem a oportunidade de pregar para essa pessoa, você não prega, você não tem misericórdia das pessoas. Pedro e João, depois de olhar com amor para o paralítico e com o poder de Deus, porque ali eles olharam com poder, querendo ajudar, querendo curar aquele homem, levantar, tirar aquele homem daquele lugar onde todo mundo passava e fingia que não via, mas ele olhava com um olhar diferente. Ele queria ajudar aquele homem, tirar aquele homem daquele lugar, levantar aquele homem. Então eles estenderam as mãos para ele e ele se levantou, né? E ali ele entrou pela primeira vez no templo junto com Pedro e João. Já pensou se eles também tivessem passado assim como todo mundo passou e deixasse aquele homem sozinho ali? Ele não teria tido a oportunidade, né, de levantar dali e se erguer, ficar em pé e entrar num templo ali chamado Formosa, na casa do Senhor. Ninguém nunca apertou a mão daquele homem. Todo mundo passava e só jogava sua moedinha e nunca ninguém chegou para parar para ele e dizer: como você está, o que você está precisando, eu vou te ajudar a você se levantar, eu vou te levar lá para dentro. Não, ninguém nunca fez, mas Pedro e João, eles fizeram, eles estenderam as suas mãos para aquele homem e levantaram ele, estenderam, e ele entrou junto com ele pela primeira vez no templo, né? Maravilhoso. Por que será que ninguém nunca segurou ele pela mão? Ninguém quer segurar a mão de um mendigo, né? Sujo, às vezes não cheirando bem, ninguém quer. Mas eles estenderam as mãos para ele e ele se colocou de pé e glorificou a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não podia andar, mas agora estava ali no templo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando as pessoas viram, foi motivo de todo mundo ficar atônito ali, olhando, ficar, meu Deus, o que aconteceu? Aquele homem estava ali fora, sem poder andar, e agora está aqui glorificando, engrandecendo o nome do Senhor. Todo mundo correu para chegar perto dele, para ficar perto dele, para ver o que tinha acontecido, né? E é maravilhoso quando a gente pode ajudar as pessoas. E vivemos tempos difíceis, onde as pessoas não querem ajudar, mas o cristão, o servo de Deus, ele precisa ajudar um ao outro, com oração, com palavras, com atitudes, né? E também nas suas necessidades. Irmão, as pessoas jogavam as esmolas para ele, mas esses dois aí estenderam as mãos para ele, levantaram ele assim, ó, de uma vez. A melhor ajuda, igreja, que uma pessoa pode dar a uma pessoa é levantar, estender um braço amigo para essa pessoa. Aleluia. Né? Vamos fazer desta maneira. Vamos estender as nossas mãos para o necessitado, para o oprimido, para aquele que não tem nada, para aquele que se encontra jogado na sarjeta, à beira do caminho, sem perspectiva de vida, sem saber o que fazer das suas vidas, né? Coxo, com a sua mente fraca, jogado ali, sem uma ajuda de ninguém, mas que nós, os cristãos, que dizemos ser cristãos, vamos fazer como Pedro e João fizeram. Deus deu para nós, né, este poder, e em nome de Jesus poder curar os enfermos, em nome de Jesus expulsar os demônios. E nós não estamos recebendo da parte de Deus isto que Deus nos dá.
tem nos dado, de nós chegarmos para as pessoas e orar em nome de Jesus, estender as mãos e as pessoas serem curadas. Vamos fazer assim como Pedro e João, irmãos, porque a melhor coisa é a gente poder servir, né? A obra social cristã levanta a pessoa caída, não somente com ajuda material, mas com amor, com um olhar sincero, com palavra amiga e com estendendo as nossas mãos para levantar aquele que está caído, irmãos, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.